Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de missões e evangelismo. Hoje vamos estar estudando o tema Acolhendo o Novo Convertido. Na aula passada, relembramos nós estudamos, melhor dizendo, o conceito do que é o discípulo, o que é o discipulado, como que nós fazemos na teoria para conduzir pessoas ao discipulado. Vimos também exemplos bíblicos do discipulado e outros itens ainda bem interessantes em relação ao discipulado, como que é tempo de quais são os desafios da igreja para implantar o discipulado, que é tempo de discipulado e principalmente a importância do discipulado. E hoje nós vamos de forma muito prática, muito objetiva, analisar, entender, melhor dizendo, o processo, o projeto, como funciona um projeto de acolher o novo convertido. Porque como nós já falamos nas aulas anteriores, em muitos lugares o pessoal imagina que o evangelismo, a missão do evangelista acabou no momento que a pessoa aceitou Jesus. E não é verdade. Esse é só uma continuação da caminhada. Primeiro foi feito o evangelismo, nós vimos já numa aula anterior 25 formas de evangelizar. Depois a pessoa é conduzida à igreja. Primeiro nós vamos lá fora onde os pecadores estão. Depois eles vêm para a igreja. Uma vez que eles aceitam a Jesus, é a próxima etapa. Aí sim nós vamos para o processo de acolher o novo convertido. E aí lembrando aquele conceito bíblico que de lá de Mateus, no capítulo 28 e 20, que Jesus ordenou fazer discípulos de todas as nações. E lembrando que discípulo ele não é nada mais do que um aprendiz ou um aluno. Então a pessoa que vai fazer o discipulado, ela precisa ter em mente isso. O novo convertido ele será instruído, será ensinado no caminho, será ensinado e instruído em relação à Bíblia. E o discipulado ele é extremamente importante, mas como nós vimos já em aulas anteriores, em muitos lugares tem sido totalmente ignorado. Isso não pode acontecer, uma vez que as igrejas que não fazem, que não possuem o projeto de discipulado, elas acabam perdendo muitas pessoas, porque conforme dados da década da colheita, que foi um projeto evangelístico que foi desenvolvido lá pelos anos 2000, por aí, de cada 100 pessoas que entram na igreja, somente uma permanece ao final de um ano. E isso das pessoas não permanecerem é exatamente por ausência de um bom projeto de discipulado. E claro, não adianta apenas ter um bom projeto. Precisa principalmente, além de ter um bom projeto, precisa ser posto em prática. Lembrando, este projeto, aqui esse curso, esse vídeo que você está assistindo, ele faz parte do projeto Eclésia, que é um projeto de ensino de teologia gratuito, e você está no curso de missões e evangelismo. Se você ainda não faz parte dos nossos grupos, no link abaixo tem no comentário, na descrição do vídeo abaixo, tem um link para que você possa entrar nos nossos grupos e acompanhar as outras aulas. Aqui também, embaixo do vídeo, tem um link das aulas anteriores para que você possa acompanhar tudo que está sendo ministrado de forma gratuita. Já são quase, agora há pouco eu olhei, são quase 700 alunos que estão estudando junto conosco. E para nós, querido aluno, você é da África, da Europa, da América, é uma bênção, é um privilégio podermos estar com você. Hermanos que están estudiando con nosotros, es un honor para nosotros tenerlos acá con nosotros. Que Dios le bendiga, quédese con nosotros, que Dios tiene bendición para tu corazón. Estou dando, enviei uma saudação aos nossos irmãos espanhóis, né? Sei que tem alguns irmãos que estão acompanhando esse nosso curso também,
que falam espanhol. Em breve, se Deus quiser, nós vamos ter a versão desse curso 100% em espanhol também. Mas por enquanto, vamos aqui na nossa versão em português. Então vamos lá, acolhendo o novo convertido. E aí lembrando também dos tópicos que que estão sendo abordados aqui no nosso curso, nós estamos já na reta final desse tema discipulado pós-evangelismo. Por quê? Nós já aprendemos numa aula anterior 25 maneiras de evangelizar. Mas não adianta, conforme eu já falei agora há pouco, não adianta evangelizar e deixar a pessoa à sua própria sorte depois que ela aceitou a Jesus. É basicamente aquele princípio de deixar um bebê sozinho no hospital. Afinal de contas, ele já pode se cuidar. E não é verdade. Um bebê, ele precisa de cuidado, precisa de proteção, precisa de carinho. Da mesma forma, um novo convertido precisa ser acolhido. E essa acolhida, já vamos aqui para o primeiro tópico, essa acolhida ela precisa ser imediata, não é dali a uma semana, não é dali a um mês, não é na próxima campanha evangelística. Por quê? Boa parte das pessoas que aceitam a Jesus, elas desistem da caminhada cristã nas próximas 48 horas. Por quê? E isso nós comentamos, explicamos na aula anterior. Muitos deles ficam ali como se fossem parte da paisagem, parte do cenário. E caiu alguma coisa aqui. E isso é errado, não podemos aceitar isso. Então precisamos ter um acolhimento imediato, ou seja, nós temos que ter uma recepção genuína. As pessoas da recepção, desde o porteiro, os recepcionistas, precisam recepcionar a pessoa de forma genuína, fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta bem acolhida, que ela seja, que a presença dela seja desejada, porque nenhuma pessoa que chegar em um local e for maltratada, ela irá retornar. Outra coisa, uma vez que a pessoa está na igreja, precisamos ter pessoas ali da recepção para acompanhar as pessoas, para orientar, e eventualmente a pessoa chega na igreja, tem algumas perguntas, tem algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então é importante que a gente tenha um cuidado individualizado, ou seja, precisamos ter pessoas disponíveis para atender as pessoas, as demais pessoas que chegam para cultuar. Então, recapitulando, precisamos que a nossa recepção seja genuína, seja calorosa, seja amorosa, tenha empatia. Empatia não é nada mais do que você conseguir se colocar na situação do outro, e também cuidado individualizado. E uma vez que a pessoa entregou a sua vida a Jesus, nós tem aquele sistema lá que as pessoas anotam o nome, endereço, contato da pessoa, se ela aceita visita, quais os dias e horários que ela aceita visita. Só que não adianta fazer isso e deixar esses papéis arquivados. Isso precisa, continuando ainda no acolhimento, isso faz parte do cuidado da recepção genuína. Ou seja, a pessoa aceitou passar suas informações, de horário que ela pode receber visita, e depois ninguém mais manda mensagem, ninguém fala, ninguém procura. Isso não pode, é errado. Então, precisamos ter uma conversa. E aí nós precisamos ter, para um bom projeto de discipulado, nós precisamos ter a equipe de aconselhamento, a equipe de discipulado, a equipe de recepção, que vai tratar, que vai conversar com essas pessoas, ver quais que são as suas dúvidas, ver qual que é o seu histórico familiar, conversar com a pessoa para que ela possa eventualmente abrir o seu coração, contar as suas dificuldades, falar no que ela precisa de ajuda. Muitas vezes as pessoas chegam até a igreja e estão precisando de ajuda. E principalmente esse aconselhamento inicial vai servir para tirar dúvidas, porque nós já vimos também que muitas vezes a pessoa aceita Jesus, mas ela não entendeu exatamente qual que foi a sua decisão. E é aí que entra essa equipe de discipulado, equipe de conselheiros, como é chamada em diversos lugares aqui no Brasil. Por quê? Muitas vezes alguns conceitos básicos,
conceitos simples para a pessoa que acabou de chegar na igreja não são tão simples assim. Lembrando que comunicar é repetir o óbvio. Então, não é nada mais, nada melhor do que possuir pessoas preparadas para responder às questões. Próxima etapa, uma vez que a pessoa aceitou Jesus, e aí já vamos ter o acompanhamento personalizado. E como que esse acompanhamento personalizado? É através de um mentor ou de uma mentora. Por quê? Se a pessoa tiver um mentor, uma pessoa em quem ela possa confiar, para que ela possa ligar na hora que tiver uma dúvida ou alguma dificuldade, vai ser muito mais fácil ela se firmar na caminhada cristã, porque o mentor vai encorajar, vai orientar, vai mostrar o caminho para que essa pessoa consiga trilhar o caminho de forma segura, de forma correta. Mas na escolha do discipulado, do mentor para o discipulado, nós precisamos ter alguns cuidados especiais, senão esse projeto pode acabar, em vez de ser um bom projeto, pode acabar dando errado. Primeiro cuidado é que o mentor ele precisa possuir maturidade espiritual. A Bíblia diz que nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. E da mesma forma, no projeto de discipulado, a pessoa precisa possuir uma maturidade, ela não pode ter acabado de chegar na igreja ou não ter um conhecimento razoável em relação à Bíblia. A pessoa precisa ser madura. Não é que a pessoa tenha que ter, sei lá, 30, 40 anos de igreja. Não, não é isso que nós estamos falando. Às vezes uma pessoa com 6 meses de igreja, 1 ano de igreja, tem mais maturidade, conhecimento bíblico do que uma pessoa que está, sei lá, com 15, 20 anos. A questão aqui não é tempo, a questão é exatamente a pessoa ser madura, ter estrutura, para que ela é uma pessoa que demonstre que conhece a Bíblia e que tem uma comunhão genuína com Deus. Outra característica, outro cuidado também na escolha do mentor, essa pessoa ela precisa possuir empatia e sensibilidade. E essa empatia não é nada mais que você se colocar no lugar do outro, você ter a capacidade de sentir a dor do outro e conseguir entender, compreender as preocupações, as dúvidas do novo convertido, e principalmente não ter aquele sentimento de superioridade teológica, tipo se sentir ou se achar a pessoa que sabe tudo. Não, não pode agir dessa forma. Próximo cuidado também na escolha do mentor ou da mentora é que ele precisa possuir conhecimento bíblico e doutrinário. É certo, é sabido que as seitas estão por aí espalhando heresias para tudo que é lado. E muitas pessoas chegam com dúvidas, chegam após terem sido muitas vezes vítimas desses falsos ensinamentos, e o mentor precisa conhecer a palavra de Deus para que possa identificar esses erros e mostrar o caminho, para que possa acontecer, assim como fala em Isaías 30, 21, né, e quando olhares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão de ti, atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele. Nós precisamos, o mentor precisa ter um conhecimento bíblico razoável para identificar o que é verdadeiro, biblicamente falando, do que é uma heresia ou um falso ensino. Também cuidado que nós precisamos ter na escolha do mentor é que ele precisa ter experiência no discipulado. Isto não significa, como eu falei agora há pouco, que é impossível, que é proibido que uma pessoa que tenha pouco tempo de fé auxilie ou faça discipulado. Não, não é isso. O que nós estamos dizendo é que quem vai estar à frente, né, precisa possuir já uma certa experiência. Por quê? Imagina alguém que sabe pouco de Bíblia vai discipular alguém que sabe mais do que ela. Então, vai ser complicado. A pessoa precisa ter já uma certa experiência, precisa ter passado pelo menos por um curso básico para saber o que fazer e o que não fazer
no processo do discipulado. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho também. E aí essa questão quando nós estamos falando aqui, voltando, quando nós estamos falando da questão da experiência, é que a mentoria ou o discipulado vai ser muito mais eficaz quando for conduzido por uma pessoa com experiência. Mas é claro, se não deixarmos novos irmãos e novas irmãs entrarem para o projeto de discipulado, nós nunca teremos pessoas preparadas. Então temos que dar oportunidades para que mais pessoas possam aprender e se envolver nesse projeto. Também o mentor precisa ter disponibilidade e comprometimento. O próprio Jesus falou que os campos estão brancos, mas que os ceifeiros são poucos. No processo, num projeto de discipulado, falta, na maioria das vezes, o mais importante capital, que é o capital humano. Então, sempre prefiro pessoas que tenham disponibilidade, que sejam comprometidas, porque às vezes a pessoa tem muito tempo, tem muita disponibilidade, mas ela combina e não cumpre, ela não respeita o que foi combinado, lembrando que aquilo que é combinado não é caro. Então a pessoa precisa ter disponibilidade e comprometimento, porque assim os resultados vão ser muito mais eficientes. Lembrando que nós estamos fazendo este trabalho é para o reino de Deus, então precisamos fazer muito bem feito. Agora vamos dar uma olhadinha em alguns erros que o mentor deve evitar. Ou seja, esses erros aqui, esses cuidados que o mentor precisa ter, primeira coisa, ele não pode se sentir mais perfeito ou super crente, como tem um livro do pastor, acho que é Paulo Romero, que o mentor ele não pode se sentir um super crente, não. Ele precisa lembrar que um dia ele já foi um novo crente e ele não tinha todo esse conhecimento que ele tem agora. Então, o mentor ele não deve estar criticando o novo convertido por as suas falhas, pelas suas fraquezas ou pelas suas imperfeições, mas tem que encorajar, ajudar, auxiliar o novo convertido. Então, evitar o julgamento e a crítica. Não pode se sentir mais santo ou superior ao novo convertido que acabou de chegar na igreja. Também o mentor, o discipulador ou conselheiro, o que ele vai estar fazendo é ensinando o que a Bíblia ensina e não a imposição de suas opiniões pessoais. E principalmente, precisamos ter muito cuidado porque muitas discussões teológicas não levam a lugar nenhum. Eu tive um professor de teologia que ele sempre falava que algumas vezes as pessoas estão debatendo ou discutindo qual que é a cor das asas dos anjos ou quantas voltas que tem o chifre da besta do Apocalipse. Isto não vai mudar em nada a experiência cristã. Então precisamos ter muito cuidado com essas discussões teológicas que a pessoa vai sair, os dois vão sair achando que venceram a discussão. E na verdade, ninguém vai ter saído ganhando. Muito pelo contrário, o reino de Deus vai ter perdido. Então, tenha cuidado. O próprio apóstolo Paulo também falou para que a gente não perca tempo com discussões de fábulas vãs. Então, não temos que estar impondo a nossa opinião pessoal. Cada pessoa tem direito a ter a sua opinião, mas prefira ficar com a opinião da Bíblia. E naquelas coisas que a Bíblia cala, a gente também se cala. E sempre procure orientar o discipulando ou o discípulo a procurar as respostas aos seus questionamentos dentro da Bíblia. Um outro erro também que o mentor não pode cometer é falta de disponibilidade. Nós falamos agora há pouco que Jesus falou que os campos estão brancos para a ceifa, mas que os ceifeiros são poucos. O mentor, o conselheiro ou discipulador, ele precisa estar disponível, porque o discípulo, várias horas do dia, seja pelo WhatsApp, telefone, ou às vezes até pessoalmente, vai querer esclarecer dúvidas, receber algum conselho. Então, na medida do possível, o mentor, o conselheiro,
precisa estar disponível para responder as dúvidas do discípulo. Uma outra coisa também, um novo convertido ou uma nova convertida, eles vão estar batalhando contra muitas coisas que eles faziam no passado, contra o pensamento, o sentimento de culpa e outras traumas. O conselheiro, o discipulador, precisa ser sensível, precisa ser empático, ter empatia, precisa ter misericórdia e principalmente reconhecer que cada pessoa tem uma jornada espiritual única, que é a caminhada da pessoa. E aqui no fundo do nosso slide, nós escolhemos essa foto a propósito. A pessoa está subindo uma escada. A vida cristã é assim mesmo. A pessoa sobe um degrau por dia, um degrau por vez, e ela vai chegar lá. Por isso é necessário que o discipulador tenha sensibilidade. E aí, por fim, um outro erro que o discipulador, e aí eu estou repetindo aqui para que fique bem claro, porque em alguns lugares é chamado diferente, pode ser chamado de discipulador, conselheiro, mentor. Todos eles, o objetivo é mostrar o caminho para o discípulo, pelo menos aqui, a partir do conceito que nós estamos utilizando. Então, o discipulador, ele não pode estar despreparado. Por quê? Ele, para cada encontro ou reunião de discipulado, ele precisa estudar o tema, precisa estudar o conteúdo, para que não fique dando respostas vagas, respostas subjetivas, tipo aquele negócio, não, tá na Bíblia, você não leu? Não, tem que saber responder, precisa estar preparado para responder em relação àquele assunto. E se seguir essas dicas, se seguir esses cuidados, o discipulador vai estar melhor preparado para cumprir o seu chamado. Vamos lá então. E aí uma das formas de fortalecer a fé do novo convertido é integrá-lo em grupos pequenos. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, existem o grupo dos novos convertidos. Em outros lugares eles envolvem os novos convertidos em obras de ação social, culto nas casas. Existem várias formas. Nós vimos 25 formas de evangelizar, e essas 25 formas de evangelizar também podem ser 25 maneiras de integrar o novo convertido à vida cristã. Então, se você não assistiu a aula, você pode assistir, melhor dizendo, e estar a par do que foi ensinado. Uma outra forma também é o ensino básico da fé. Por exemplo, o novo convertido, na maior parte das vezes, ele não vai ter todo aquele conhecimento teológico que um discipulador tem, que uma pessoa que tem 5, 10 anos, 15 de igreja tem, mas ele vai chegar lá. Mas a gente precisa começar pelos ensinos básicos, pelos conceitos básicos. E aí ele vai chegar lá, mas precisa ensinar o básico. Nós vamos depois, tem alguns materiais aí que tem um passo a passo, quais as doutrinas que devem ser ensinadas. Tem, por exemplo, a CPAD, eu acho que a editora Betel, elas possuem revistas específicas com 13 lições de discipulado. São revistas excelentes, eu recomendo tanto pelo menos eu lembrei dessas duas, eu sei que existem outras, a Advec também tem, então tem a revista de discipulado da Advec, da editora Betel e da CPAD, são excelentes, e existem outras também, livros de materiais de discipulado. Nós podemos também fazer seminários ou cursos, workshops de doutrinas básicas. O novo convertido precisa conhecer sobre justificação, perdão, santificação, que são doutrinas básicas e essenciais da fé cristã. E também ele pode ter à sua disposição
materiais didáticos acessíveis, como por exemplo folhetos, livretos. Tem algumas igrejas que assim que a pessoa aceita Jesus, ela recebe já um livreto. Por exemplo, lembro-me que o ministério do pastor Bernard Johnson, se eu não estou enganado, assim que a pessoa aceitava a Jesus, ela recebia um livrinho. Tem vários pastores que fazem esse processo. Em alguns lugares a pessoa aceita Jesus e ela ganha uma Bíblia, para que ela já possa também ir aprendendo a palavra de Deus. Então, a pessoa precisa receber materiais para que ela possa ter a sua fé fortalecida. E também a pessoa precisa ter o apoio prático. O que é? Um novo convertido eventualmente vai precisar de alimento, de auxílio, de conselho, de conforto. E é aí que entra a assistência social na prática. Porque nós vimos, as ações sociais são uma forma de evangelizar, mas são uma forma também de fortalecer o novo convertido. E claro, a igreja pode ter uma rede de apoio. Por exemplo, em alguns lugares, o grupo de novos convertidos vai, uma semana vai numa igreja, numa congregação, dali a 15, 20 dias vai numa outra, porque é uma forma de eles estarem apoiados e um ajudar ao outro. Então, precisa ser colocado na prática. E assim, nós estamos falando sobre acolher o novo convertido. De nada adianta todo o conhecimento que nós tivermos se nós não colocarmos em prática o nosso conhecimento. Então, nós esperamos do fundo do nosso coração que o conteúdo que foi ministrado nessa aula de hoje, e aqui contextualizando na prática como que funciona um projeto. Na próxima aula nós vamos estar estudando mais profundamente essa questão de ensinar, de instruir um novo convertido. E aí eu quero já aqui agradecer pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui com você, estudando a palavra de Deus e instruindo em relação à acolhida do novo convertido. Eu desejo que Deus lhe abençoe e que esta semente, essa pequena semente que nós semeamos no fértil terreno do seu coração, que ela possa frutificar e produzir muitos frutos para a glória, para a honra e para louvor do nosso Deus. Que Deus lhe abençoe e que todos os seus sonhos, tudo aquilo que você colocar às suas mãos, possa prosperar no nome santo de Jesus. Amém.